Olá, mulheres! Eu aqui de novo com vocês em mais um Momento Mulher Testemunhos que Inspiram. Hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial na minha vida. Se você sabe, conhece, essa é minha mãe, gente! A gente já tá chorando antes de começar esse Momento Mulher Testemunhos que Inspiram. Porque realmente, olha, quem conhece a Dona Odila aqui sabe como ela é uma mulher que tem um testemunho muito forte, por isso que a gente fica tão emocionada. Ela tem uma história de vida linda, de muita superação. Então, obrigada, mãe, por você ter aceitado esse desafio. Já tá chorando, já, tadinha. Mas é assim mesmo, porque é aquilo que Deus faz relembrar, né? E trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não é fácil, a gente tem que acessar várias coisas, mas é pra gente ver o quanto Deus restaurou a vida dela. E eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito edificada com o que a minha mãe aqui vai falar. Então eu vou apresentar ela para vocês. O nome dela é Odila. Ela é casada hoje com o Marcão, Marcolinha para mim e para minha família. O Marcolinha. Ela tem só eu de filha, sou filha única, né, mãe? Sou filha única, ficou por aí, porque eu já dei bastante trabalho para ela. Filha única, tem uma netinha que é a Mel, né? Puxa saco da vovó e do vovô demais. E é isso, hoje eles têm um restaurante, né? Minha mãe cozinha muito bem, ela e o Marcão, eles são cozinheiros maravilhosos. E hoje eles têm um restaurante que se chama Caminho da Roça. Vamos fazer uma propaganda aqui, né, mãe? Lá, né? Se chama Caminho da Roça. E é um lugar muito gostoso, é numa chácara, fica na cidade de Jundiaí, no bairro da Roseira, perto do Caxambu. É muito gostoso o lugar mesmo, eles têm almoço de final de semana, tem fogão a lenha, tem galinha, tem ganso, que é o xodó da minha mãe. Então é bem legal. Venham conhecer. Isso, vamos conhecer o Caminho da Roça. Siga eles também no Instagram, né? Tem lá a página deles no Instagram. E o que eu falei, né? Minha mãe tem uma história de vida muito forte e a gente quer compartilhar isso com vocês. Porque, igual eu falei para ela, mãe, seu texto é muito forte e a gente precisa mostrar isso para as mulheres, né? Essa história de superação, né? De não se deixar levar pelas circunstâncias, de não desistir em meio à caminhada da vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, mãe, preparada? Ai, coração. Tá acelerado, tadinho. Eu falei, não, mãe, você tem que ir, vamos assim mesmo, né, mãe? Então vamos lá, para começar. Vamos começar? Vamos lá. Quer falar um oi para as meninas? Bom dia, meninas. Bom dia a todos. E estou bastante emocionada. É difícil, né, voltar ao passado, mas vamos lá. Vamos lá, porque é uma história de superação, né? Não certeza. É uma dor, né? É um choro de alegria, eu posso dizer superação, isso. É um choro de alegria por ver, né? Nunca é fácil a gente relembrar, mas a gente vê que valeu a pena. Mas né, tá mãe? tudo bem. Tá tudo bem, isso aí. Mãe, então primeiro eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua família que te criou, né? Porque a minha mãe, ela é adotada. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, desde que você nasceu, o que aconteceu na sua infância, sua adolescência. Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, é assim, é uma história de vida muito bonita e eu diria que hoje eu sou muito feliz. Tá? Tenho visto Deus trabalhar na nossa vida o tempo todo. Logo que eu nasci, né, a minha mãe biológica, ela não tinha condições, não queria o bebê. E a minha mãe adotiva, né, sou filha adotiva, ela fez o meu parto. Né? Eu nasci na cidade do Embu das Artes, São Paulo. E quando a minha mãe biológica foi me ter, a minha mãe, ela era parteira, e ela foi lá, fez o meu parto, e já me embrulhou e levou embora para casa. Ai, que lindo. Tá?
me levou para casa, ela já tinha 6 filhos e eu fui a 7ª. A caçulinha. A caçulinha, Ela é né? a xodozinha de toda a família, né, É mãe? bem isso, ela é a caçulinha. E aí, eu nunca conheci a mãe biológica, nem o pai. Assim, não tenho nem interesse em conhecer, porque a minha família me acolheu, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, e é o que a Carol falou, eu sou o xodozinho mesmo da família até hoje, né? Sim. Então, assim, foi uma criação com muito amor, com muito carinho, e isso faz toda a diferença na vida da gente, na vida do ser humano. Com dificuldades, Com né, mãe? dificuldades, Teve muitas. muita dificuldade, mas assim, foi muito gratificante, né? Meus irmãos, a gente conviveu assim um bom tempo junto, mas depois casaram e ficaram só os 3 menores, que são os 3 bagunceiros, Os né? terríveis. Os terríveis da família. Logo que a minha mãe me adotou, depois de 6 meses o meu pai faleceu. E aí ela ficou com os 7 filhos para criar sozinha, né? E há quantos anos atrás? Vamos falar a idade agora. 56 anos atrás. Mãe Aliás, solteira. em setembro eu faço 56 anos, tá? E mãe Então, solteira, naquela época, 56 anos atrás, ficou viúva. Viúva, então foi bem complicado. E, assim, da parte da minha... Quando eu era bebê mesmo, eu não lembro muito, né? Não tenho muito o que falar. Eu lembro mais quando eu tinha uma fase de 5, 6 anos, que a minha mãe sempre foi muito doente. Ela tinha um problema no coração, então ela sempre estava no hospital, sempre acamada, às vezes até. E a minha irmã que é a irmã do meio, a Fátima, que é minha tia-avó, que eu falo. Ela que cuidava da gente. Então, ela, assim, nós 3, né? Ela, eu e o Henrique, que eram os 3 mais novos, e os 3 são os mais apegados hoje. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. E aí, ela que cuidava mais da gente. Então, a gente teve uma época que a gente passou muita dificuldade, porque a minha mãe ficava internada, ela fazia faxina. Então, assim, quando ela não trabalhava, ela não ganhava. E a gente foi uma época de muita dificuldade, não tinha nem o que comer dentro de casa, né? Aí a minha irmã fazia polenta não, cozinhava fubá e a gente comia café da manhã, almoço e janta, era fubá cozido. Aí eu e meu irmão, a gente matava uns passarinhos, comia passarinho. Hoje minha mãe cuida dos passarinhos. Mas era bem isso. Às vezes, onde a gente morava era meio que era um local retirado, não era bem cidade, né? Antigamente as casas eram longe uma das outras. E de vez em quando aparecia uma galinha do vizinho lá, minha irmã já catava a galinha e preparava pra gente, era uma festa e um banquete, né? Que delícia! Mas foi uma época muito boa, apesar das dificuldades. Mas criança não vê dificuldade em nada, né? Sim. Chegava a hora do almoço, da comida, tinha lá o fubazinho cozido, a gente comia, brincava o dia todo, era muito feliz e vamos lá. Aí depois, com quase 7 anos que eu tinha, a minha mãe resolveu vir embora para Jundiaí. No local que a gente morava, era um local que ia passar a BR-116 e ela teve que ser desapropriada. Isso é o que o pessoal me conta, né, gente? Eu não... Era muito nova, Era muito nova para saber essas sobre burocracias, essas coisas, né? E aí, lá na época,
foi pago um valor X, lá uma quantidade para minha mãe, né, para eles poderem desapropriar o local, Sair da casa, né? sair da casa, e aí a gente veio embora para Jundiaí nessa época. Quando nós chegamos em Jundiaí, a minha mãe comprou uma casinha, e quando a gente estava morando nessa casa, chegou um determinado tempo, acho que depois de 1 ano que a gente estava aqui, chegou uma pessoa e falou: "A casa é minha", e aí ela descobriu que a casa foi vendida para ela e para outra pessoa. E aí nós perdemos a casa. E não tinha para onde ir. Aí a gente foi para um lugar que lá em Jundiaí-Mirim, que antigamente eles chamavam de granja. Sim. E nessa época ainda tinha os 6, ou já os 7 filhos, ou Eles já eram todos casados. alguns já eram casados, era só mais vocês 3, então. E o Zelão também, 4 filhos. 4 filhos. Os outros eram casados e ficaram em São Paulo. Uhum. E aí a gente foi morar nesse local que era assim, várias casinhas, uma do lado da outra. Que tem até hoje, né? Existe até hoje. Hoje acho que chama Vila Divinéia, não sei, é um nome diferente, mas na época... Mas todo mundo conhece como granja. E aí a gente foi viver lá. E aí nessa época minha mãe continuava doente, sempre internada. E a minha irmã, o outro meu irmão mais velho, ele trabalhava. E a minha irmã que se virava com tudo, né, com a gente. E eu e meu irmão era bem terrível. Meu tio, dizem que ele era o piorzinho, era mais. A gente ia para a escola, ele arrumava briga na escola, a gente brigava. Minha mãe defendia ele, porque ele arrumava briga, mas ele não dava conta da briga dele, entendeu? Aí eu defendia ele, mas na hora que chegava em casa eu batia nele e eu apanhava da mamãe. Nós dois apanhava depois de volta. Mas ele apanhava 2 vezes, de você e da mãe. Isso, era bem isso. E foi um tempo muito bom, né? E infelizmente depois, quando eu estava nas casas mais ou menos de 11 anos, a minha mãe faleceu. Aí foi bem difícil, né? Quando... desculpa, gente. Não tem problema. Aí quando ela faleceu, então a gente teve que mais ou menos que se separar, né? Os irmãos. Aí foi. Também já tô chorando aqui. Não tem como não se emocionar, né? 11 anos é uma criança, né? Já perdeu a mãe, já com tanta dificuldade assim, né? Tendo que se superar com isso. Aí, o que aconteceu? Aí eu e meu irmão, a gente foi para São Paulo morar na casa do irmão mais velho. Então a gente ficou um tempo... Que é o tio Hermelino? O tio Hermelino. Então a gente ficou um tempo com ele, mas ele já tinha, né, as filhas, e a gente tinha uma criação diferente. Eu e meu irmão, a gente era muito danado mesmo, era arteiro. A gente estava acostumado a ficar na rua, brincando de carrinho de rolemã, brincando de soltar pipa. Então a gente... Vocês eram no sítio, era criança, era do mato. E na casa do meu irmão, quando a gente foi para lá, era diferente, era cidade. Você não podia sair tanto. E por ele ser casado também, ele estava com uma outra família, que tinha uma outra cultura, totalmente diferente. Então, E não era a sua casa, não, né? Era a minha casa, não era minha mãe, né? Porque família é aquilo que você está ali vivendo o seu dia a dia. O meu irmão, é claro que ele é minha família, mas é diferente, é cultura diferente, é tudo diferente. E para ele ficou difícil. E fora isso, teve a questão do luto, né? Vocês tinham acabado de perder a mãe, teve que se separar, eram os 4 ali, 24 horas por dia, um se juntando com o outro. E aí teve que, de repente, se separar tudo. Então, aquilo caiu o mundo, né? Sim, sim. Aí a gente ficou, eu e meu irmão ficamos um tempo lá em São Paulo, e o meu irmão, o Hermelindo, ele falou, não dá para ficar os dois aqui. Aí meu irmão continuou lá e eu vim para ficar na casa de outro irmão.
Ah, o irmão que era o tio Henrique ficou lá e você Ficou. veio. Aí separou vocês Aí dois. separou nós dois. Aí eu fiquei na casa do Zelão, que o Zelão, meu outro irmão, já era casado aqui em Jundiaí, mas a esposa dele era muda e surda. Sim. Então a gente tinha assim bastante dificuldade de se comunicar com ela, né? E daí depois de um tempo bem curto, meu irmão, o Henrique, que ficou em São Paulo, também voltou e ficou junto. Acho que não aguentaram o tio lá. Não aguentaram, gente. Ou eles também não conseguiam mais ficar separados, os dois. Aí ele voltou e a gente ficou junto de novo na casa desse meu irmão Zelão, com a esposa dele, que era muda e surda. Então, a gente teve ficou um tempo lá com eles e tivemos que nos separar de novo. O meu irmão Henrique, ele tem 3 anos, mais ou menos 3 anos a mais. A gente tem uma diferença de 3 anos, né? Aí o que aconteceu? Meu irmão Henrique foi para casa de uns amigos, que é os pais da tia Cida. Ele foi morar com os pais da tia Cida. Que hoje é a esposa dele, essa minha tia Cida. Que hoje é a esposa dele. E eu fui morar com meu tio, um tio, irmão da minha mãe. Isso eu já tinha uns 13 anos já. E aí, né, quando eu fui morar com meu tio, ele frequentava a congregação cristã do Brasil. E foi o meu primeiro contato com Jesus. Com Deus, né? Com Deus. Aí eu comecei a frequentar a igreja junto. E quando eu tinha 13 anos, eu fui batizada na congregação. Que legal. Que legal que você tem essa memória, né? E aí tem a memória do batismo. Quando eu fui batizada, foi um tempo bem gratificante. E aí eu me apeguei mais ainda a Deus, né? Porque assim, a minha mãe era muito católica. Eu lembro que ela era muito católica, ia para Aparecida do Norte com ela quando eu era pequenininha. Então, assim, Deus estava sempre no nosso coração. E aí o primeiro contato mesmo foi quando eu fui morar com meu tio, que aí eu comecei a servir a Deus de verdade, né? Aí você começou a se envolver na igreja, né? Aí depois de um tempo eu acabei sendo auxiliar de jovens lá. Então essa parte lá na congregação é diferente, né? Então a gente era uma escolinha dos jovens, eles iam lá, recitavam lá na frente o versinho da Bíblia. A Carol fez muito isso, né? Tinha os papelzinhos lá, tem até hoje avulso na Bíblia, os papelzinhos com versículos, criancinhas lá na frente. Então eu cuidava dos jovens lá na congregação, comecei a estudar órgão, né, para a bona, né, como eles dizem. Sim, para tocar. Para tocar, mas assim, na igreja eu nunca toquei, não. Eu tocava em casa e foi um tempo assim, foi pouco tempo, eu não me dediquei muito a isso, não. Aí com uns 17 anos tinha um rapaz lá na igreja, um irmãozinho, que a gente começou a namorar. Foi seu primeiro namorado? Foi meu primeiro namorado. 17 anos? 17 anos. Quase como eu, né? Meu primeiro foi com 18. Aí a gente começou a namorar, tal, e depois de um tempo ele já queria casar. Com 18 anos a gente ficou noivo. Só que assim, foi uma coisa assim, a gente começou a namorar, tal, todo mundo apoiava, ele era músico na igreja também, e né? Os dois na igreja. Ele tocava, os dois na igreja. E a congregação tem uma doutrina assim diferente, ela é bem rígida, né? E principalmente a gente que tinha ministério tinha que casar logo. E a gente ficou noivo, só que assim, eu não queria casar, não sei se era exatamente aquilo que eu queria. E outra, você só estava com 17 anos, né? Depois de toda uma história dessa, tudo que viveu, você não sabia, né, como você estava. Eu não sei, não estava preparada ainda para o casamento. E aí começou assim, o pessoal, não, tem que casar, isso, aquilo, vocês têm ministério e tal. E eu decidi não casar. Aí eu
Porque daí começou a vir uma pressão da igreja e das pessoas, tal, e aí você falou, não, você teve um tempo assim que você falou, não é isso. Não é isso que eu quero. Então não adianta você casar porque todo mundo quer que você case. Não. Então eu desisti do noivado. Então, quando eu desisti do noivado, aí fui bombardeada. Porque daí a minha família, meus tios, né, não aceitaram, os pais deles não aceitaram. Ele ficou muito mal na época, foi viajar, foi embora, porque ele também não esperava, né? Então foi assim um momento assim um pouco ruim. E eu falei, gente, não tenho o que fazer. E aí, em relação a isso, eu comecei a me afastar da igreja. Por conta disso. Por conta disso. Por conta também dessa pressão que você teve e também dos julgamentos por você ter feito essa escolha. Exatamente. E aí eu parei de auxiliar os jovens, né? Porque aí eu estava fora da doutrina. E aí eu fui me afastando. E acabei conhecendo o pai da Carolzinha. Eita, agora outra história. E entre 18 anos aí, saiu... Uns 18, 19 anos. Uns 19 anos já eu tinha. Eu trabalhava aqui no centro de Jundiaí, né? Na loja no Crédito Curadinho, que é ali na Galeria Boquini. Nossa, só os antigos vão saber. Só os antigos sabem disso. O Júlio sabe, eu acho, a cara dele. E o pai da Carol trabalhava ali também. E aí a gente começou a se conhecer, tal, e foi ficando junto, tal. Aí, começaram a dar namorinho. Namorinho pra lá, namorinho pra cá, tal. E aí nessa época eu já não ia mais para a igreja. Eu ia assim, era muito pouco, mas eu ainda morava com meus tios ainda. E aí que acabou que eu fiquei grávida. Aí quando Quantos anos? Eu tinha 20 anos já, quando eu fiquei grávida. Aí fiquei grávida, nossa, aí bateu o desespero, né? E agora, o que eu vou fazer? Tô morando na casa de um tio, de favor, entre aspas, que era da congregação. Exatamente. Né? Então, imagina que deve ter sido difícil. Aí eu acabei saindo de casa, né? Fui morar sozinha. Mas foi uma decisão sua? Foi uma decisão minha. Você já não se sentia mais confortável em estar morando com o tio? Aí saí, fui morar sozinha. Com 20 anos? Com 20 Ah, não, aí você já estava com 20? Quase. Então, 30... a minha idade, né? Há 34 anos atrás. Aí tive uma gravidez muito saudável, bem tranquila, não tive problema nenhum. Trabalhei praticamente até o último dia. Até parir quase. Até o último dia, né, para Carol nascer. Mas aí a gente teve uma intercorrência aí que não estava previsto, né? A Carol estava programada para nascer no dia 21 de janeiro. E o pai dela faleceu no dia 4 de janeiro. Então, ele teve Desculpa, gente, mas é muito emocionante. Não precisa pedir emocionante mesmo. Ele teve um problema de madrugada, né? Aí foi para o hospital e 10 horas da manhã ele já tinha morrido. Foi muito de repente, foi de repente. Ele era muito novo, tinha 22 anos. 22 anos, era muito novo. E aí no óbito, né, foi um problema de pâncreas que teve, uma infecção de pâncreas, e aí foi de repente. E naquela época também não se tinha tantos recursos como hoje, né? Não, era diferente, né? Mesmo se ele apresentasse alguns sintomas, já não dava mais tempo. E aí foi bem difícil, foi muito difícil mesmo. Eu com aquele barrigão, né? Tava de 8 meses e pouquinho já, quase 9. Né, já estava praticamente de 9 meses.
Aí no dia 8 de janeiro 4 dias. era o dia do aniversário dele. Ele Verdade. faria 23 anos. Aí a Carolzinha nasceu Resolveu no dia do aniversário. 4 dias depois do 4 dias sepultamento. depois do sepultamento. Então foi assim, bem difícil, né? Sim, imagino. Mas graças a Deus, Deus me presenteou com essa princesa. Comigo. E quem conhece sabe o que eu tô falando, né? E quem não conhece. Também tô chorando, para. É o meu orgulho, gente. Mas eu imagino como tenha sido difícil, porque hoje eu tenho a Melissa, né? E eu confesso que poucos dias antes dela nascer, me veio toda essa história, né, na cabeça, toda a minha história. E eu falava, meu Deus, se eu perder o Daniel 4 dias antes da Mel nascer, o que vai ser de mim? Então, imagine, há 34 anos atrás, com todo esse histórico de vida, de abandono praticamente, né, que ela teve. E aí ser abandonada mais uma vez, né, tá ali se encontrar sozinha de novo, e numa situação muito difícil, porque quando vem um filho, gente, muita coisa muda, né, muita coisa. Tudo muda. E outras, são responsabilidades que você tem ali agora, você tem que cuidar de um ser humano, né? E aí, o que eu faço? Então, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Dizer isso. Aí foi difícil, bem difícil, porque não era uma situação que estava programada, né? Sim. A programação era outra e aí mudou tudo. E aí você não sabe o que fazer. E querendo ou não, eu acho que também você teve que lidar com alguns julgamentos, porque querendo ou não, você engravidou cedo. Sim. Você não era casada, engravidou sem ser casada, e aí já estava sendo mãe solteira, e aí 4 dias antes morreu, e aí? Então, além de tudo, teve que lidar com os julgamentos. Exatamente. E naquela época que a Carol nasceu, era a época que estava aquela questão, estava começando a aparecer a doença, a AIDS, né? Então foi o auge da doença, isso, aquilo. Aí as pessoas começavam a falar que ele morreu porque ele estava com AIDS. E assim, quando a Carol nasceu, que eu fui embora para casa, gente, eu tive tanta visita para conhecer a Carol, para me ver, porque todo mundo falava que eu estava com AIDS, ela estava com AIDS, e o pai dela morreu porque estava com AIDS. As pessoas ficaram curiosas. Aí foi pessoal, foi curiosidade mesmo para ver, porque se está com AIDS, deixa eu ir lá ver como que é. Sim, é julgamento, né? E então eu tive visita assim de gente que eu nunca imaginei, que eu nem conhecia. Quando tinha recém-nascida, mas aí o psicológico da gente mexe muito com o psicológico da gente. E além das visitas, eu tenho uma memória assim, que minha mãe, a gente sempre já conversou várias vezes sobre essas coisas, porque você estava vivendo um luto também, porque você tinha perdido o amor da sua vida, vamos dizer assim, quem você amava. Então ela não teve nem tempo de processar o luto, já veio a criança, e ainda o povo querendo ver a criança que nasceu com AIDS, né? Porque era isso. E ela não teve nem esperança. Ela fala que na maternidade ela ganhava flor e mandava as flores embora, né? Não queria flor, não. Tipo, acabei de sair do velório, vocês vêm me trazer flor, então. É verdade isso. Que chegou flores e eu pedi para tirar do quarto. Não quero flor. É bem isso. Eu estava vivendo luto ainda do homem que eu amava, do amor da minha vida, né? 4 dias. Então foi bem difícil. E a superação é Deus na nossa vida, porque se não fosse Deus, eu não tinha conseguido. Não teria hoje conseguido. Você olhando, assim, hoje a gente vê que tem muita mãe que tem depressão pós-parto, e isso é muito normal devido ao puerpério, né? Essa carga emocional que tem depois que uma criança nasce. Com toda essa carga emocional, você acha hoje, avaliando, que você teve uma depressão pós-parto? Eu não sei se eu posso chamar de uma depressão,
é muita carga junto, né. Uhum. Pode ser sim, que tenha Uhum. sido uma depressão, e pode ser que, o mundo caiu. Na verdade, para mim, eu estava sem chão Uhum. e caiu. Uhum. Então eu não sei se dizer isso foi uma depressão ou isso foi uma consequência de tudo que aconteceu, Uhum. né. Eu só sei dizer que foi, assim, uma época que eu emagreci muito, Uhum. né, eu em uma semana eu cheguei a 47 quilos, Uhum. e eu era um palito, né, a Uhum. Carol eu amamentava a Carol, tudo, mas eu diria que foi tudo consequência Do do emocional, né? emocional, Sim. que mexeu muito. Mas gente, a vida não para, não podia parar, porque aí Tinha você e tinha eu. eu tinha que sobreviver e a Carol mais ainda, que era o meu aí era o meu porto seguro, e Uhum. era ali que foi ali que eu agarrei. E vamos batalhar, né. E ali eu comecei a reconstruir de novo, porque você não pode parar, a Uhum. vida continua, você pede forças, né, para Deus Sim. e vamos continuar. Uhum. Aí quando a Carol, quando ela estava com 4 meses, eu tinha que voltar para o trabalho, porque eu estava de licença maternidade, então eu tinha aquele tempo de 4 meses com ela. Uhum. E teve a questão financeira também, né, que aí era você sozinha, Eu você tinha que sozinha, bancar a casa, tinha que né? pagar aluguel, tudo, e essa questão financeira também pegou bastante, Uhum. porque eu não tinha condição. Então, o que que aconteceu? Eu pagava o aluguel, tinha dia em casa que eu tinha um pão para comer, Uhum. não tinha dinheiro e, assim, como foi, assim, tudo muito mãe solteira, Uhum. sozinha, saí da casa dos meus tios, eu não pedia nada para ninguém. Sim. Então, assim, é orgulho, né, gente. Então é Sim. aquela parte do seu orgulho, Sim. né. Então, assim, os seus atos têm uma consequência, Sim. então você precisa assumir as suas consequências. Sim. Assuma a consequência dos seus atos. Então Sim. era dessa forma que eu pensava. Uhum. E aí eu tinha dia que eu tinha um pão, eu estava amamentando, e de manhã eu comia metade dele e deixava a outra metade para tarde. Uhum. Aí um dia a avó da Carol, né, Que é a a mãe mãe do meu do pai. pai da Carol foi lá, ela não saía de lá, ela ficou, assim, muito abalada também, a família dele. Tanto que depois de um tempo ela É, faleceu também, depois de né? um ano ela faleceu também, mas por conta, eu diria que foi por conta da perda do filho, É. que eles eram muito, Ele muito era o único filho homem homem, também, né? Então foi uma coisa que mexeu muito com ela. Ela ia de manhã, ficava o tempo todo lá com a Carolzinha no colo e, sabe, a Carol também era o porto seguro dela. Dela. Foi uma perda muito muito grande para E ela. ainda mais ter nascido no mesmo dia do aniversário dele. É, Olha, gente, não foi fácil pra mim também, viu, quando era neném. é, Mas glória a Deus, né, que foi um presente de Deus, foi. né, num Foi momento um de dor tão presente no forte. momento de muita angústia, né. E aí as tias da Carol, aí viram que eu não tinha o que comer, levaram, né, faziam, e aí a gente foi superando. Uhum. Aí com 4 meses, que eu tinha que voltar, eu recebi, e assim gente, o tempo todo, eu tenho visto, eu via, né, Deus trabalhar na minha vida, porque de qualquer forma chegava, de alguma forma chegava. Você não E sabia assim, eu não como. sabia como, e com 4 meses, quando eu ia retornar, eu recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo. Hum. E aí eu era uma família que eu não conhecia, Uhum. era uma família que queria ter um bebê e a pessoa não ficava grávida. Uhum. E aí eu fui para lá, fui embora, peguei a Carolzinha e nós Uhum. fomos embora para São Paulo, ali no Alto da Lapa, Uhum. morar
na casa dessa família. Era um casal. Não, mas E primeiro você não foi morar. Você ia todo dia, não foi? não, primeiro eu fui morar. Ah, tá. É. Aí fiquei na casa desse casal. Com 6 meses a Carolzinha foi para a escolinha, então eu trabalhava de doméstica, eu trabalhava, limpava a casa deles, né. E morava no fundo, né? Não, nessa Ah, não. não foi nessa época? Não foi nessa época. Ah, Nessa é época que eu tenho essa você tem a memória. outra Aí que eu falei, memória. nossa, tô lembrando de tanta coisa assim. Não, aí você tinha 6 meses, era bem bebezinha mesmo. Aí a Carol ia para a escolinha, e aí nesse tempo eles adotaram um menininho. Que é o Matheus. Isso, eles adotaram um bebê e eu cuidava do bebê e da Carol. Só que a Carol Nossa. ia para a Gente, eu escolinha. tenho foto desse menino. Eu tenho muita vontade de conhecer ele, que eu tenho foto dele. Ele é bem loirinho, de cabelinho cacheado. E Isso, tem foto da gente no jardim, assim, ó. exato. Aí eu fiquei um tempo lá na casa deles, cuidando do bebê, e eles me deram todo o apoio, muita ajuda. Então eu recebia o meu salário, né, tinha o meu salário, e comia, bebia e tinha moradia lá. Só que aí mesmo morando lá, a casa em Jundiaí eu mantive a casa em Jundiaí que eu morava. Então de final de semana eu vinha com a Carol para cá, De pra avó trem. dela, vinha de trem, né? de trem. De trem de São Paulo e Jundiaí. Então, e depois, eu não lembro direito se a Carol já tinha um aninho, uns 2 aninhos, e daí eu fui trabalhar no escritório deles. Ele tinha um escritório que mexia com essa parte de TI, a parte que o Júlio é expert, né? Então eles tinham um escritório que mexia nessa parte de desenvolvimento de sistema, e eu fui trabalhar lá nesse escritório. Então eu morava no fundo do escritório e trabalhava durante o dia. A Carol ficava o tempo integral na escolinha, lá em São Paulo mesmo, e a gente ficou nessa vida um bom tempo, até uns 2 anos e meio, 3, eu nem lembro direito. Mas aí a gente ia para São Paulo, voltava, e eu fiquei bastante tempo trabalhando lá. Sim, eu tenho memórias da casa, assim, lances, né? Porque eu era muito pequena. Mas eu tenho memória quando ganhei meu primeiro Lego, que foi essa família que deu. Meu Deus, era um lógico, imagine, Lego já é caro hoje, mas naquela época. Nossa, e eu fiquei muito feliz, tá? Eu tenho várias memórias muito boas. E eu acho que é o mesmo que minha mãe viveu, às vezes, mesmo com tanta dificuldade, que ela sabia que ela estava passando, né? Mas eu, como criança, pra mim era uma alegria ter que ir e voltar de trem, ter que ir na escolinha, sabe? Então, pra mim foi uma infância muito gostosa também, essa época. Eu tenho muitas memórias muito, muito boas. A gente ir no Mercadão da Lapa, aí toda vez tinha que comprar aquele docinho de leitinho, como que é o nome? Eu não lembro. Esqueci. O nome. Que era de formato de fruta, sabe? Toda vez tinha que comprar, né? É verdade. Então, e foi uma época muito boa, foi uma época que eu me distanciei, né, daqui de Jundiaí, com todas as dificuldades. Então, assim, você tem que meio que passa uma borracha e começa de novo. Então, é sempre um recomeço. A vida da gente é sempre um recomeço. Passa um ciclo, terminou, recomeça outro. E aí foi um tempo que eu consegui, né, colocar a cabeça no lugar, respirar, processar tudo que aconteceu. E assim, é um recomeço, gente. Aí foi um recomeço. Depois tinha uma época que eu ia trabalhar, às vezes a Carol ficava na casa da tia Fátima, né, que é a mãe, a nossa mãezona. Sim. Então ela ficava aqui, eu ia para São Paulo, voltava, e eu ia todos os dias, ia, voltava, de final de semana às vezes eu levava ela, ela ficava comigo lá no escritório. E foi um tempo de superação mesmo. Depois disso, eu tive alguns namoradinhos, né? Porque a vida da gente continua, eu era jovem, e acabei tendo alguns namoradinhos, até que eu conheci uma pessoa, a Carol já tinha 12 anos, né, Cá?
Ou do Antes. Beto? Não, antes. Você Foi casou quando eu antes, tava com com 12, né? 12. Eu acho que uns 10, mais ou menos. Aí eu conheci uma pessoa e, assim, na verdade eu queria casar, viu, gente? Queria, Era isso, né? Você Porque não queria ficar mais sozinha, né? aquela fama, assim, de mãe solteira, isso, aquilo, Não. era ruim. Fazer tudo sozinha, não ter um companheiro ali do lado, né? Exatamente. Aí eu conheci uma pessoa e comecei a namorar, tal, aí a gente acabou casando, casei de véu e grinalda, né, como disse. Foi muito legal, porque a gente sempre falava, né? Não, mãe, você merece, né? Você tem direito a isso. Isso, a Carol foi a noivinha. Foi noivinha da minha mãe com 12 anos. E casei. Aí casei, né, fomos morar, Carol, o meu ex, e a gente ficou 5 anos juntos. Uhum. Depois de algumas Foi um tempo intercorrências. muito bom também, Foi né, um mãe? tempo A gente bom, se dava sim. super bem. Sim. Né? Ele tinha a família dele, nossa, é um amor, né? A família dele. Ele também Ele era uma era pessoa bom. muito boa, né? Mas aí teve algumas intercorrências aí no caminho e eu e a Carol, a gente sempre foi muito amiga, Sim, né? sempre. Muito companheira, a gente sempre conversava muito. Sim. E aí era assim, às vezes eu queria comprar um sapato para Carol, uma roupa para Carol, porque é mãe, né? É mãe. E quem tem filho sabe, né? Que eu sou mulher, né, gente? Criança perde roupa, precisa sempre. Aí eu sempre trabalhei, nunca parei de trabalhar. E aí, às vezes, eu queria comprar um sapato para Carol, eu não podia comprar porque ele reclamava isso, aquilo. Quantas vezes a gente não ia no shopping e passava o sapato pela janela, né, Carol? Para ele não ver, escondido, para ele não ver. E assim, eu achava isso um cúmulo, né? Porque trabalho, faço, é minha filha, eu tenho os dois todo trabalhavam, direito, né? Os dois. E aí a gente acabou se separando. Não deu certo. Falei, não, vamos dar um tempo, eu não quero. Aí a gente se separou. Os pais dele sentiram muito também. A gente era muito ligado. Muito ligado a eles, a família dele sentiu bastante. Mas foi uma decisão que foi necessária. Né? Teve algumas outras coisinhas, mas também que não vale a pena. Mas a gente se separou, eu fui lá, eu e a Carol, a gente dividiu tudo que tinha em casa, tudo. Até os garfos, facas, tudo. Tudo no meio. Metade é seu e metade é meu. Sim, mas teve muitas coisas que ele mesmo falava, não, eu não quero, né? Não. Então a gente dividiu tudo, porque... A única coisa que a gente teve que brigar foi pelo cachorro. Não, que eu falei, não, que era a Pichuca, não, a Pichuca é minha, ninguém leva, vai ficar comigo. Isso a gente brigou. Quase teve que brigar, porque ele também amava a Pichuca, né? O sonho dele era ter uma boxer. Mas eu falei, não, a Pichuca vai ficar. Mas ela ficou com a gente. Ficou com a gente. Aí a gente se separou e eu e a Carol ficamos sozinhas, continuamos a nossa vidinha, né, cara? Sim. Muito boa, um tempo muito bom. Foi um presente mesmo de Deus na minha vida. E ela me ajudou muito, gente. Acho que eu tinha o quê? Uns 17 anos? 17, acho que sim. 17 anos. Sim. Aí logo ela conheceu o Daniel, né? Aí o Daniel entrou na nossa família. Aí o Daniel entrou na nossa vida. Foi outro B.O. Né, mãe? Foi outro B.O. Mas foi logo em seguida, assim, porque a minha mãe logo se separou. Aí já não dava mais para bancar o aluguel sozinha. Na casa a gente morava perto do Maxi Shopping. Já não dava, e a gente teve que retroceder, né, mãe? Saímos de uma casa que era boa, num lugar bom para ir morar. Então, nós fomos morar com a tia Fátima, né? Para ir morar em um cômodo. Morar em um cômodo com a minha irmã. De novo, a tia Fátima. A tia Fátima. Ela acolheu a gente e nós ficamos um tempo lá na casa da tia Fátima. Mas é assim, você chega, é outra cultura, é outra
outra casa, é outro tudo. E aí foi... Não é a sua cozinha, não é o seu banheiro, não é o seu quarto. E a gente foi num quartinho, que era o que a tia também podia fazer na época, né? Porque com certeza, se ela tivesse, ela teria feito melhor. certeza. E aí a gente empilhou os móveis, né? Tudo naquele cômodo e a nossa cama ficava no meio. A gente acho que dormia junto ali, Sim, dormia junto. E aí nessa época, depois a gente começou a procurar casa, né, Carol? Sim. Lembra, a gente saía, pegava o carro. Minha mãe chorando, eu não aguento mais, eu preciso de uma casa. E pegava o carro e chorando. Não, mãe, vamos procurar. E saía, né, por Jundiaí. Saía. Todo lugar. E rodava, e rodava, e rodava. Aí a gente conseguiu uma casa... Não, aí a gente morando lá, minha mãe com tudo isso, separação, divórcio, morando num cômodo, tendo tudo. Aí apareceu o Daniel. Aí aparece o Daniel na vida da Carol. Eu falei, meu Deus do céu. Quando a Carol começou de namorico, começou a ir para a igreja, né, Carol? Sim. Começou a ir para a igreja e conheceu o Daniel. Aí acho que você podia contar um pouquinho dessa história do Daniel, acho que né? eu já contei, mas não vou contar de novo. Aí conheci o Dani, aí minha mãe passando por todas essas questões, né, emocionais, né, dificuldades e tal, e a gente namorando na minha tia ainda, a gente namorou um tempo. Aí, com 6 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Só que nesse tempo, ele também ajudava a gente, lembra? A procurar casa, às vezes. Ele ajudava. Eu saía de moto com ele na época, ele tinha moto. A gente saía, até que a gente achou uma casa na Vila Hortolândia. E aí, acho que foi do dia pra noite, assim, a gente já preparou a mudança, o Daniel ajudou. E a gente mudou, né? Pra essa casa na Hortolândia. E aí, com 6 meses, o Daniel me pediu em casamento. Nossa, aí imagina, né, gente? Pediu eu em casamento. Nossa, daí pra minha mãe foi difícil também, né, mãe? Foi bem difícil, porque eu não queria que a Carol passasse pela mesma situação que a minha. Sim. Então, assim, é uma forma de proteção. Como mãe. E como mãe, assim, o seu filho nunca cresce, né? É o seu bebê. Até hoje é o meu bebê, gente. A minha princesa é o meu bebê. Então tem aquela... Você não quer desapegar. Sim. Né? E eu tinha 18 anos. 18 anos. Então, no inconsciente da minha mãe, com 18 anos, o que aconteceu com ela? Tudo. Né? Ela, assim, 18 para 20, né? Engravidou, né, perdeu a pessoa que gostava e tal. Então, querendo ou não, no inconsciente veio isso à tona. Ela não queria que eu passasse por isso. Exatamente. Aí eu queria que a Carol terminasse a faculdade, terminasse os estudos, terminasse a faculdade, que conseguisse, comprasse seu apartamento. É o sonho de toda mãe e de todo pai. Sim. Que ela tivesse primeiro uma segurança, uma estabilidade, para depois pensar em casamento. Aí quando ela veio me falar que Daniel queria casar, eu falei, você tá louca? Ele tá louco, imagina. Então eu fui bem resistente, fui muito resistente. Foi. Mas não tem jeito, né, gente? O plano da gente cuidar também, né? É o cuidado. Foi resistente, mas eu entendo que foi um cuidado. Foi um cuidado. Mas depois ficou tudo bem, né, Carol? Sim. Aí a gente se casou, né? Aí foi outro B.O., né? Foi porque outro B.O. Antes de casar, eu falava, meu Deus, eu não posso deixar minha mãe sozinha. Por quê? A gente era muito unida, a gente sempre foi muito amiga, sempre eu e ela. Eu falei, filha única, eu falei, eu vou embora e minha mãe vai ficar sozinha? Aí eu falei, Daniel, a gente tem que arrumar um marido. Daniel, a gente tem que arrumar o que com a minha mãe. Vamos ver. Aí a gente ia na igreja, vamos pensar aqui nessa igreja, quem que poderia ir? E nessa época da igreja, quando eu comecei em 2004, eu sempre convidava minha mãe para ir. Ela ia de vez em quando. Muito de vez em então, quando. acho que o seu contato com a igreja mesmo, depois de tudo que aconteceu com a congregação, essa foi a primeira vez. A primeira. Depois. Foi então, a primeira sempre falava, convidava. Ela ia de vez em quando para tentar me agradar e tal. Exatamente. Mas ela ia. E aí a gente, Daniel, vamos arrumar alguém, vamos arrumar. Aí arrumamos, né? O Marcão, eu e o Daniel, e a filha do Marcão, que ele também tem 2 filhos, que é o Felipe e a Fernanda.
E aí eu, a Fer e o Daniel arrumamos o Marcão pra minha mãe. E aí depois de 2 meses que eu casei, minha mãe casou com o Marcão. Casei também, gente. Não queria, na época Não, ficou resistente, que não. não queria casar com o Marcão, que não queria nem conhecer o Marcão. Foi bem isso. Mas Deus foi trabalhando no coração dela. Foi Deus que foi trabalhando mesmo. Aí a gente se casou, Carol casou. Depois de 2 meses eu e o Marco nos casamos. E aí comecei a ter um contato maior com a igreja, com Deus. Porque o Marcão também era muito envolvido, ele era obreiro, bem né, envolvido, e aí eu comecei a frequentar mais a igreja. Sim. E nos casamos, depois a gente veio para o P4. Sim. Na verdade, vocês estão no P4 desde a fundação, né? Fundação do P4, desde quando começou lá na chácara do Rina. Sim. E foi um tempo muito bom. Deus tem trabalhado muito na nossa vida. Sim, acho que só vale voltar um pouquinho, mãe. Depois que minha mãe se casou com o Marcão, até um pouco antes, minha mãe conseguiu comprar uma casa. Ah, sim, a gente... antes de casar mesmo, sim, né? Sim, a gente casou em setembro. Em abril, aí Deus começou... na verdade, a gente estava num culto. Eu nem ainda conhecia o Marcão. Foi na época que eu separei, que a Carol começou a ir para a igreja. E eu fui um dia, né, com ela. E lá Deus usou uma pessoa que, assim, que eu não conhecia, nunca tinha visto, e ela não era nem ali da igreja. Uhum. E na palavra Deus falava assim: você perdeu tudo, mas Deus vai te restituir em dobro. E pediu para eu ter fé, né? Que Deus está mandando você ter fé, crer, que você só precisa crer, é só isso. Uhum. E aí eu peguei aquela palavra para mim e eu acreditei. Firmou, né? Ela no seu coração. Firmei e falei: é para mim, eu tenho certeza. Eu senti que era para mim aquela palavra. Uhum. E aí a gente começou, eu e o Marcão nós começamos a namorar. Ele, na época, ele era corretor de imóveis. E aí apareceu uma casa, né, que era essas casas da Caixa, né, que são leilão. Uhum. E ele falou: olha bem, tem uma casa, vamos ver? Aí a gente foi ver ali na colônia. E assim, eu sempre tinha na minha mente que um dia eu gostaria de ter uma casa na colônia. Desde de nova, assim, eu falei: nossa, é um bairro que eu gostaria de ter uma casa. Aí Deus preparou uma casa na colônia para mim. A gente foi ver a casa, tal, e fizemos o financiamento, deu tudo certo. Deus nos deu uma casa ali na colônia. Aí, quando eu casei, quando foi um dia antes do meu casamento, assim, porque como era uma casa de leilão, tinha gente que morava na casa. Uhum. Então nós compramos a casa e teve que tirar a pessoa da casa, né? Então o Marco entrou com o processo para retirada e foi feito toda aquela parte burocrática. E a pessoa, com 2 meses, 3, saiu da casa. A gente deu uma reformadinha na casa por dentro. Uhum. E um dia antes do casamento, nós mudamos para casa. E foi um caos. O Marco, coitado, foi lá ele, o Felipe, acho que o Dani, todo mundo. Parou o caminhão na frente de uma, arrancou tudo, trouxe tudo para nossa casa. A gente só fechou a porta e deixou a casa uma bagunça. E se casamos no dia depois. E aí Deus nos deu a nossa casa. Depois disso, eu voltei para a faculdade, uhum. Fiz a minha faculdade, uhum. Consegui, né? Era um desejo que eu tinha de ser formada. Uhum. Depois eu fiz uma pós-graduação. E Deus foi trabalhando na nossa vida. Sempre teve o sonho de comprar um carro zero. Um carro zero. E Deus deu também essa oportunidade. Foi com laço vermelho e tudo, né? Na concessionária.
então eu ganhei um carro. Então, assim, Deus tem trabalhado muito na nossa vida, e todas, assim, as vezes que você se sentia lá no fundo do poço, ele sempre colocava uma oportunidade, tinha uma oportunidade. Então, assim, era só agarrar, era crer e agarrar na Mesmo em sua meio ao caos, você sempre via ali uma uma oportunidade. oportunidade. Assim, eu não via o problema, eu só enxergava a oportunidade. E eu consegui por isso. Porque assim, e no meio de toda essa história de vida, você tem a opção de se deixar se entregar, né? Se fazer De vítima. vítima, né? Ai, coitadinha de mim. Não, eu não sou coitadinha. Por que coitadinha, né? Eu tenho saúde, sou perfeita, e tenho Deus aí que é o meu refúgio, o meu apoio. Se você quisesse se vitimizar, você poderia. Eu seria né? Olha vítima. quanta coisa, né, que Mas você não. viveu, mas você sempre escolheu superar, né? Superar. E aí foi tudo superação mesmo. E hoje eu sou uma empresária, né? Estou começando, né? Trabalha na prefeitura, tem um Trabalho na salário prefeitura bom. de Francisco Morato, sou diretora de gerenciamento da Secretaria de Obras de Francisco Morato. Estou lá desde 2017. Estamos com o nosso restaurante, né? Eu não sei se eu posso chamar ainda de restaurante. É um espaço gastronômico que a gente faz almoço de sábado e de domingo lá, que fica aberto ao público. E assim, Deus tem sido fiel na nossa vida. Tem, assim, nos dado muitas oportunidades. É claro que tem as dificuldades são para todos, e nada cai do céu. A gente tem que arregaçar a manga da camisa, fazer sua parte, e fazer a nossa parte. Então, se a gente fizer a nossa parte, Deus faz a dele. Com certeza, né? Com certeza. Então, aquela palavra que você guardou no seu coração daquela mulher naquele tempo, Deus ia restaurar, foi cumprida. Foi cumprida e tem se cumprido, né, mãe? A cada dia, né? A cada dia. A cada dia eu vejo o operar de Deus na nossa vida. Aí agora com a filha da Melissa. Então, depois que a Carol casou, foi assim, difícil também. Foi uma época difícil, que eu pegava o Daniel, chamava o Daniel, olha, você vai cuidar da minha filha direitinho, porque se você não cuidar, eu viro um leão. Eu viro um leão. E aí Deus nos abençoou com essa bênção que é a Melissa. A Memel. Teve um tempo bem difícil também na vida da Carol, né? Carol também já passou por bastante dificuldades depois de casada. Que era o que eu não queria, mas os planos da gente são um e de Deus são outro. E foi necessário, né, para mim, para o meu caráter. Foi necessário para o crescimento dela. E a gente vê que ela cresceu muito, tanto material como espiritual. Então eu tenho que agradecer. Fiz uma faculdade, Fez a faculdade que era o meu sonho. Fiz a faculdade. Se formou. Hoje ela faz o trabalho dela, é uma excelente profissional. E aí, no meio de tudo isso, veio a Melicinha, né? O nosso xodozinho, a nossa princesinha. E graças a Deus, né? Graças a Deus foi tudo. É tudo maravilhoso. Eu tenho assim, eu não sei nem como agradecer a Deus. Muitas vezes o pastor Rodrigo, ele prega e ele sempre fala assim, né? Você tem que deixar, né? Viver o milagre. Viver o milagre, né? Eu vivo o milagre de Deus todos os dias na minha vida. Graças a Deus. Então eu vivo isso. Eu vivo realmente o milagre de Deus. Amém. Então eu só tenho que agradecer.
tudo que foi passado foi tudo aprendizado, Amém. tudo superação. Amém. Porque, gente, não adianta a gente, ai, coitadinha de mim, passei por isso. Não, por que coitadinha? Você tem que ter força. É o que está escrito lá na parede da Melissa. Seja forte e corajosa. Você tem que ter força, coragem e acreditar. Deus na sua frente, porque que Deus está com você, né? é Ele que faz. Você faz a sua parte e Ele faz a dele. É até esse versículo que eu deixei depois, a gente conversou nessa semana, e tá lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. E hoje você, com convicção no seu coração, você pode dizer isso, né, mãe? Com que certeza. Deus esteve comigo. Eu fui forte, fui corajosa em N situações da minha vida. Isso é só uma pincelada, porque tem muito mais coisas. Mas glória a Deus pela sua vida, mãe, que você foi forte, corajosa, né? Hoje você colhe os frutos dessa força que você buscou, dessa coragem, né? Através da minha vida você colhe frutos, através da vida da Melissa, do Daniel, né? Aquilo que Deus restaurou tudo em você, na sua casa, te deu uma nova família também, que é a família do Marcão. Então, esse versículo, Deus estará com você, aonde você andar. E não para aqui, né? A gente tem muito ainda que viver, tem muita história ainda para escrever com Deus. Se Deus quiser. Estamos aí e continuamos fortes e corajosas. Amém. Amém. Amém, meninas. Olha, obrigada, mãe. Superamos. Foi difícil, foi. Mas igual eu falei para você, muitas mulheres precisam ouvir esse testemunho. Amém. De superação, de coragem, porque tudo é para honra e glória do nome de Deus. E se hoje minha mãe está aqui forte, né, restaurada, restituída, amém, a honra é para Ele, a honra é dele, porque tudo é por Ele, para Ele, por meio dele. Então, obrigada mesmo, viu, mãe, de ter aceitado esse desafio, de ter passado por isso, ter dado quase uma dor de barriga. Mas eu tenho certeza que é para edificar outras vidas, porque é o que eu sempre falo, você não foi a primeira e não vai ser a última. Então, mulheres precisam desse encorajamento. Então, se esse testemunho falou com você, se esse testemunho trouxe alguma pessoa na sua cabeça, manda para ela, sabe? Compartilha. A gente precisa encorajar mulheres a continuarem sendo fortes e corajosas. Tá bom, meninas? Deixe um comentário aqui o que você achou, né? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. E é isso. Um beijo. Quer se despedir? Obrigada, gente. E sejam fortes e corajosas. Amém, amém. Obrigada. Te amo.